A graça e a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais um bate-papo. E hoje eu estou aqui com meu amigo e irmão em Cristo, Adriano Wilker, Amém. marido de Juliana, pai de Misael, presbítero da Igreja Batista Filadélfia de Fortaleza. Irmão, satisfação imensa te receber Amém, meu aqui. irmão. Amém. Igualmente, agradeço o convite. E hoje a gente vai bater um papo a respeito de aconselhamento bíblico. Um tema muito importante, muito pertinente para a igreja de hoje, principalmente nos tempos em que vivemos, onde tantas pessoas precisam de uma orientação à luz da palavra. Mas antes de passar a palavra aqui para o Adriano, que agora vai iniciar com o seu testemunho pessoal, ele vai falar um pouquinho a respeito de como Cristo arrancou ele do mundo e trouxe ele para o corpo. Eu quero aqui iniciar com uma palavra que está em Provérbios, capítulo 12, verso 15, que fala: o caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. Amém. Adriano Wilker, que Deus te Nós. abençoe. Amém, O que o irmão tem para nos contar nessa gravação? Eu costumo dizer que o meu testemunho pessoal ele é um testemunho de caminhada de filho de crente, né? Cresci no lar evangélico, né? Meu pai era presbítero da igreja presbiteriana em Macapá. A família do meu pai é uma família que abriu as portas do presbiterianismo no Amapá, né? Uma família que saiu daqui do Ceará, né? E foi para morar em Macapá, e lá eles estiveram nesse processo de plantação das igrejas presbiterianas que ali existem, né? Hoje, então, todas elas acabam surgindo desse movimento. Meu pai casou com minha mãe, ela é de Belém, né? Do Pará, na realidade, ele daqui do Ceará, e se encontraram em Macapá. Então, casaram, né? E eu e mais 4 irmãos, nós crescemos nesse ambiente. Aos 3 anos de idade, né? Isso em 1986, meu pai e minha mãe se separaram, tiveram um problema conjugal, se separaram, obviamente que deixou resquícios, né, na família, é natural que aconteça, e acabou que nesse processo, em 90 nós fomos para Brasília, meu pai ficou em Macapá, depois foi para Brasília não para se distanciar dele, na verdade minha mãe foi cuidar da mãe dela, né, porque os irmãos já estavam cansados, minha avó já era bem de idade, bem doente, os irmãos estavam um pouco cansados, minha mãe resolveu que queria cuidar da minha avó nos últimos dias dela. Depois voltamos para Belém, né, nesse processo, e até aí, de fato, eu não tive uma certeza da salvação ou um sentido de conversão. Aos 12 anos, mais ou menos, 10 para 12 anos, eu não acredito que foi nessa faixa, eu, sempre muito atento, ficava com vontade de tomar ceia, né, na Igreja Batista de Tapajós, lá em Belém do Pará. Eu vi os meus irmãos mais velhos tomando a ceia e queria tomar, só que só podia tomar a ceia se fosse batizado. E aí eu perguntei como é que era para ser batizado. Ele disse, não, você faz um curso e você vai ser arguido pela igreja, e se você passar nas perguntas, você vai ser batizado. E eu disse que queria. E aí eu fui estudar as perguntas. Então, quando as perguntas vieram, eu já sabia o que eu tinha que responder corretamente, e aí eu digo que eu me batizei para tomar a ceia. E, de fato, a partir dali, não tinha um sentido do batismo, né, assim, real, um entendimento perfeito na minha mente, mas aconteceu meu batismo ali. Minha mãe se aposentou e depois nós viemos para Fortaleza. Quando eu cheguei aí na fase de 15 anos, entrei naquela fase de criar rebeldias no meu coração contra minha mãe, né? Rebeldias que provavelmente tinham a ver com a história e o rompimento do meu pai com ela também, né? E comecei a criar o que hoje eu entendo que era um ódio pela minha mãe, né? Isso eu não falo com alegria e nem com orgulho, mas eu entendo que ali foi um caminho que Deus foi me permitindo caminhar para que ele me encontrasse no momento certo, né? E aí eu lembro que eu fui convidado para ir participar de um EJC da Igreja Batista Monte Castelo, que foi lá na Barra do Ceará, no SESI, ali da Barra. E aí teve um testemunho de um irmão, de um casal, né? Eu lembro mais dele, né? Do irmão Gerardo, eu não lembro o nome da esposa dele. Eles são muito conhecidos nessa área de relacionamentos. E eles fizeram um apelo muito interessante sobre a relação entre pais e filhos. E aquele dia dali, ele disse assim, olha, eu vou pedir para você que você, quando chegar em casa,
você dê um beijo na sua mãe, um abraço e diga que a ama. Só que não era o que eu queria dizer para ela, né? Não era o que eu queria dizer para ela. E aí eu fui para casa, então, e quando eu cheguei em casa eu fico aquele negócio me incomodando. Assim, poxa, eu tô naquele projeto lá, o irmão Gerardo pediu pra gente fazer isso, e eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu resolvi, então, obedecer ali o que ele tinha pedido, né? E ali foi um momento de quebrantamento muito grande para mim, porque quando eu abracei minha mãe, não tinha muito esse perfil de ficar abraçando. Minha mãe não tinha... como, apesar de não gostar muito do livro na sequência, mas a interpretação que ele faz das chamadas 5 linguagens do amor, né, o Gary Chapman, apesar de não gostar como ele termina esse processo, mas a introdução é muito legal, eu gosto de perceber que minha mãe ela tinha uma forma de amar diferente. A minha mãe, da minha, não diferente dos outros, da minha. A minha forma de amar é mais tanto o serviço, né, quanto falar para a pessoa eu te amo. Então eu digo muito para minha esposa, eu digo muito para o meu filho isso, né? Eu sou muito assim. Minha mãe não, minha mãe era assim. Como é que ela demonstrava o amor dela? Ela ia fazer um frango. Os 3 filhos vão almoçar em casa. Então o Adriano gosta do frango frito. Ela fazia o frango frito. O Alex gostava do frango cozido. Ela ia fazer o frango cozido. O Alan gostava dele empanado. Ela ia fazer ele empanado. Então ela se preocupava em fazer e agradar os 3. E isso era a maneira dela de dizer assim, eu te amo. Eu não entendia isso, né? Muito novo, muito imaturo. E aí eu abracei minha mãe. E aí quando eu abracei, ela me devolve o abraço, né? E quando eu abraço, ela disse assim, eu te amo, mãe. E aí ela retribui, e aí o coração quebrou, né? Naquela hora ali. E aí eu continuei indo pro JC, mas foi mais um dia inteiro de palestras. E eu, no final, essa carta eu tenho até hoje, uma carta que ela escreve para mim, né? Me emociono muito porque foi importante. E aí, quando eu peguei a carta lá no final da JC e comecei a ler, eu disse assim, meu Deus, eu achava que minha mãe não me amava e que tolice do meu coração. E aí, logo depois disso, eu precisei fazer uma cirurgia de mastite, né? Apareceram umas inflamações na glândula do peito e o médico disse, olha, a gente precisa tirar e você vai ficar mais de mês parado dentro de casa. E eu era muito ligado aos meus amigos. E aí eu digo que aí Cristo fechou a minha conversão, né? Para alguns pode parecer besteira, mas para mim foi a forma como Cristo se anunciou para mim. Eu gosto de ver Cristo como meu amigo. Porque durante esse 1 mês, os amigos que eu criei e dizia que se importavam comigo, mais do que a minha família, nenhum foi me visitar, cara. E aí, toda vez que eu entrava em pânico, assim, de tristeza, o meu irmão, que não é o mais velho, né? É o segundo mais velho na escalada, morava com a gente ainda. Eu tenho como um pai para mim, né? Assim, nesse processo de ensinamento, de exortação, que é o Alex, que é pastor também. Ele me puxava e disse, olha, vamos aqui para a Bíblia, vamos pensar sobre isso e tal. E nesses momentos eu senti Deus me quebrantando e dizer assim, olha, você tem se preocupado com amigos que de fato não são teus amigos verdadeiros, e eu estou aqui como teu amigo verdadeiro. E eu comecei a enxergar ali Cristo como meu amigo verdadeiro, eu comecei a entender os pecados no meu coração, eu comecei a entender por que eu era distante de Deus. E aquele momento ali da cirurgia, não exatamente um dia específico, mas eu digo que foi o processo, ele acabou quebrantando o meu coração para entender Cristo como meu amigo, e eu pudesse assim, tanto que há um hino, né, do cantor cristão, que ele fala assim, em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Cristo em oração. E esse louvor do cantor cristão, um cantor que me leva muito a lembrar assim, esse momento, né, de assim, poxa, Cristo se revelou a mim como meu amigo e esse amigo que deu a sua vida por mim. E me fez perceber o quanto eu era um pecador, mesmo que eu não tivesse uma vida, nunca tive, de bebedeira, de arruaça. Em um momento da minha vida ali me envolvi em colégio, com negócio de pichação, mas nada que me levasse a entrar numa gangue da vida, né? Sempre fui muito medroso pra esse negócio de gangue e tal. Mas, com certeza, ali, Cristo, ele foi me quebrando. Então, a minha conversão, ela se dá ali naquele momento, né? Glória a Deus. Então, ele te isolou, me isolou do mundo. Me isolou. Antes de te retirar do mundo, né? E o que é mais interessante, porque com 13 para 14 anos,
Olha só que loucura. Daí vai entrar a Juliana na história. A Juliana é irmã de um grande amigo meu. Lembrando que Juliana é a sua minha atual esposa, né? Isso. E o Felipe, que é o irmão dela, fez parte de um grupo que eu criei. Meu irmão mais velho, Ayrton Williams, ele disse assim, Adriano, faz um grupo de estudo em casa, chama teus amigos, faz um discipulado com eles. Sendo que nem convertido eu era, né? Porque eu vim entender a minha conversão mais à frente, 5 anos depois. E desse grupo de discipulados, eu juntava no apartamento lá de casa, a dia de terça-feira à noite era o nosso encontro. Aproximadamente 14 adolescentes e amigos, entre homens e mulheres, e entre eles estava o Felipe, que aí ele vem para a minha igreja participar, né? E aí ele vindo, a família veio, eu fui me aproximando da família. Depois de muito tempo, né? Acabei me envolvendo com a Juliana sentimentalmente, até que casamos, mas surge daí. Então, por que eu trouxe à tona esse ponto? Lembrando, né? Eu me converto com 18 anos, mas aos 13 eu dava estudo de discipulado, porque eu tinha o conhecimento, mas aquele conhecimento não fazia parte do meu coração. Mas eu sabia explicar muito bem o plano de salvação, eu fazia isso muito bem. Modéstia à parte, porque eu gostava de estudar isso. Mas isso não estava no meu coração de fato. Então, o Cristo me preparou, mas me trouxe para a salvação realmente com 18 anos. Inconscientemente, você já estava sendo impulsionado para o chamado, né? Sim. Tremendo. Sim. E assim, percebe-se que você sempre gostou de receber os irmãos em casa, né? Sim, era o costume da minha família. Assim, pode parecer para você assim, estranho, porque isso aconteceu até os 3 anos de idade. Mas eu tenho memórias, isso é tão importante para mim, que eu tenho memórias que todo domingo, quando a gente ainda estava reunido como família, era muito comum minha mãe chamar 3, 4 famílias, a casa lá era muito grande, para ir almoçar depois da EBD. A presbiteriana tem um culto matinal e a EBD de manhã e o culto à noite de adoração. Né? Geralmente, não sei se mudou, né? Faz tempo que eu saí da presbiteriana. Mas todo domingo tinha gente em casa. Então, eu venho desse berço. E a minha mãe cultivou isso mesmo depois que meu pai saiu de casa, né? Depois que eles se separaram, eu não vou usar o termo que ele saiu de casa, que eles se separaram, né? E ela continuou cultivando. Então a gente tinha muito esse ponto. Em Belém, a gente morava numa casa que era alugada, tinha uma piscina. Final de semana, todos os finais de semana, a gente tinha jovens lá em casa para fazer churrasco. Daí eu gosto de fazer churrasco, né? Que você sabe que eu tenho. E esse envolvimento. Então, a gente sempre aprendeu a receber pessoas, né? E minha mãe sempre me tem noção assim, ó, não interessa se a casa tá linda ou maravilhosa. O importante é que você receba as pessoas bem. E, enfim, então eu acho que eu criei muito isso desse lance da mamãe. É o dom da hospitalidade, né? A hospitalidade cristã. É isso mesmo. Amém. Glória a Deus.